Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso podcast Diálogos da Montanha. Para você que chega pela primeira vez nesse espaço, esse é um espaço de reflexão, de oração, onde nós buscamos meditar a palavra de Deus e também, sempre que possível, fazer alguma meditação a respeito dos santos, eles que nos ensinam tanto, que trilharam um caminho em direção a Jesus. Eles também nos ensinam a respeito de como entrar por essa porta estreita, de como seguir Jesus Cristo, mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades da vida. Hoje eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a entrarmos em um mistério que é, ao mesmo tempo, simples e absolutamente desconcertante. O mistério da misericórdia de Deus. Não como uma ideia abstrata, não como um conceito teológico distante, mas como uma experiência concreta, capaz de transformar profundamente a forma como você se vê, a forma como você se aproxima de Deus. E para isso, eu gostaria que caminhássemos com uma guia muito particular, Santa Teresinha do Menino Jesus. Existe algo, meus irmãos, de paradoxal em Teresinha. Ela não fez milagres em vida, não fundou obras grandiosas, não escreveu tratados teológicos sistemáticos como Santa Teresa de Jesus, nem percorreu os abismos místicos com a linguagem densa de São João da Cruz. E, no entanto, foi proclamada doutora da Igreja. Isso, por si só, já deveria nos fazer parar para dar uma atenção especial para essa santa. Porque significa que há nela uma compreensão do coração de Deus que não passa pela complexidade, mas pela profundidade. Não pela multiplicidade de obras, mas pela pureza da relação. E essa relação é inteiramente marcada por uma palavra: misericórdia. Mas antes de entendermos o que Teresinha descobriu, precisamos reconhecer um movimento muito presente em nós, quase instintivo. Nós queremos merecer Deus. Queremos ser bons, meus irmãos, queremos ser bons o suficiente, disciplinados o suficiente, constantes o suficiente. Queremos apresentar a Deus uma vida minimamente organizada, coerente, digna de ser olhada por Ele. E quando não conseguimos, e convenhamos, quase nunca conseguimos plenamente, algo dentro de nós recua. Talvez não de forma explícita, mas no fundo do coração surge um pensamento silencioso. Deus deve estar decepcionado comigo. Ou então, eu preciso melhorar antes de voltar a rezar de verdade. Meus irmãos, esse movimento ele parece humilde, mas no fundo, ele ainda está muito centrado em nós mesmos. É uma tentativa de alcançar Deus a partir das nossas próprias forças. E, de certo modo, é um orgulho muito refinado. E é exatamente aqui que a experiência de Santa Teresinha ela começa a iluminar. Ela percebeu algo que muda completamente o eixo da vida espiritual. Nós não subimos até Deus. É Deus quem desce até nós.
E mais ainda, ele não desce até os fortes, ele desce até os pequenos. Na sua autobiografia, História de uma Alma, Teresinha escreve: é a confiança e nada mais que a confiança que deve nos conduzir ao amor. Essa frase, ela não é um consolo psicológico, meus irmãos. Ela é uma afirmação teológica profunda, porque desloca o centro da relação com Deus. Não é mais a perfeição moral, não é mais o desempenho espiritual, não é mais a capacidade de corresponder. É a confiança. Mas confiança em quê? Na misericórdia. E aqui nós precisamos purificar um pouco o nosso entendimento. Porque muitas vezes, quando ouvimos a palavra misericórdia, por vezes nós pensamos em algo meio superficial, quase permissivo, como se Deus simplesmente ignorasse o pecado, como se Ele relativizasse a nossa miséria. E quando nós pensamos assim, nós temos a tendência a achar que a misericórdia de Deus é quase como uma muleta ou como uma autorização para continuar a viver aquilo que de mal muitas vezes nós vivemos. Como se de alguma forma pensássemos assim: olha, eu não dou conta não, Deus é misericordioso, né? Então ele vai relevar isso aí. Mas, meus irmãos, a misericórdia de Deus não é isso. A misericórdia de Deus é profundamente realista. Ela vê tudo. Nada escapa ao olhar de Deus. Nem as nossas quedas mais escondidas, nem as intenções mais desordenadas, nem as incoerências que tentamos disfarçar. E mesmo assim, ou melhor, exatamente por isso, Ele se inclina até nós. Aqui existe uma imagem muito cara na tradição da igreja. Deus não ama apesar da nossa miséria. Ele ama inclinando-se sobre ela. Teresinha, ela entendeu isso de uma forma muito existencial. Ela não negava a sua pequenez. Pelo contrário, ela reconhecia com lucidez. Em um momento ela chega a dizer assim: eu sou muito pequena para subir a rude escada da perfeição. E é justamente aí que acontece uma grande virada. Uma grande virada de chave, vamos dizer assim. Ela continua. Se ela não pode subir, então ela espera que Deus a leve, como um pai que se inclina para pegar uma criança no colo. Essa é a chamada pequena via. Talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez você nunca tenha ouvido falar disso, talvez você nem conheça Santa Teresinha. Então essa é a chamada pequena via. E é importante dizer, não se trata de um método devocional simplificado. Não é um caminho fácil no sentido de superficial. É, na verdade, uma revolução na forma de existir diante de Deus. É assumir com verdade: eu sou pequeno, eu não consigo, eu falho,
eu sou limitado. E ainda assim, eu não recuo. Eu não me escondo. Eu não me afasto. Eu me lanço. Essa dinâmica, ela tem uma profunda consonância com a doutrina de São João da Cruz. Quando ele fala da noite escura, ele descreve o caminho pelo qual Deus vai purificando a alma de toda autossuficiência espiritual. A alma aprende progressivamente que não pode se apoiar em nada próprio, nem em consolações, nem em práticas, nem em virtudes percebidas. No fundo, o que São João da Cruz descreve de uma forma mística, Teresinha vive de uma forma filial. Ambos chegam ao mesmo ponto. A alma não se salva por si. Ela se abandona. E esse abandono, meus irmãos, ele não é passividade. É uma confiança ativa. É um salto. Eu me recordo de um filme do Indiana Jones que eu assistia quando era pequeno, onde o Indiana Jones ele estava buscando o Santo Graal. E aí, assim, é aquela coisa, né, de filmes de aventura, né? Então, um dos desafios que ele tinha era que ele tinha que percorrer um vão, como se fosse um precipício, de um lado a outro, e sem corda, sem nada. Ele tinha que fazer um gesto de confiança. E aí, ele pensou, nossa, não sei como eu vou fazer, tá por fim. Ele pegou e disse, olha, eu vou me entregar. Eu vou confiar que isso que está aqui é algo que realmente tem sentido. E ele dá um passo na direção desse abismo, desse precipício. E quando ele dá esse passo, quase como que de uma forma, entre aspas, mágica, aí aparece uma espécie de uma ponte, né? Vem uma ponte assim embaixo do pé dele, que sustenta ele, né? Quase uma ponte invisível. E então esse abandono, essa confiança ativa, que faz você dar passos, mesmo que você não seja capaz de enxergar o chão que você pisa. Mas você confia, não em si, não no que você enxerga, mas você confia a partir de uma experiência de fé. Santa Teresa de Jesus, ela toca também nesse tema, quando ela insiste que a oração não é outra coisa senão tratar de amizade com quem sabemos que nos ama. Vejam a inversão. Não é com quem nós conseguimos amar bem, mas com quem sabemos que nos ama. Essa certeza do amor precede tudo. E talvez seja isso que mais nos falte. Para sermos bem sinceros, muitas vezes a gente não duvida da existência de Deus, mas a gente duvida da forma como Ele nos olha. Nós duvidamos da sua misericórdia concreta sobre a nossa vida real. E é aqui que a mensagem de Santa Teresinha, ela encontra uma ressonância impressionante em uma outra santa, Santa Faustina Kowalska. No Diário de Faustina, Jesus diz: quanto maior o pecador, tanto mais direito tem
a minha misericórdia. Vou repetir. Quanto maior o pecador, tanto mais direito tem a minha misericórdia. Meus irmãos, isso é uma frase que escandaliza, porque rompe completamente com a lógica meritocrática que carregamos dentro de nós. Ela não está dizendo que o pecado é bom, mas está afirmando que a miséria não é um obstáculo para Deus. Pelo contrário, ela se torna um lugar privilegiado de manifestação da misericórdia. Teresinha já intuía isso quando escreve assim que, mesmo que tivesse cometido todos os crimes possíveis, eu teria sempre a mesma confiança. Isso não é presunção, meus irmãos. Isso é compreensão do coração de Deus. E aqui nós tocamos em algo decisivo para a vida espiritual concreta. O que você faz depois que você cai? Essa pergunta é mais importante do que parece. Porque muitas vezes nós avaliamos a nossa vida espiritual pela frequência das quedas. Mas, na lógica da misericórdia, o critério se desloca. A medida não é quantas vezes você caiu. A medida é o que você faz depois de cair. Você se afasta? Você se fecha? Você entra em um loop de culpa estéril? Ou você volta imediatamente com confiança? Teresinha escolhe sempre voltar. E não apenas voltar, ela volta com mais confiança ainda. Isso parece meio contraintuitivo, mas é profundamente evangélico, meus irmãos. Porque significa que a tua misericórdia não diminui o amor de Deus. Ela é, de algum modo, o lugar onde esse amor quer se manifestar com mais força. Isso exige uma conversão muito profunda, não apenas moral, mas interior. É deixar de viver a relação com Deus como um esforço de performance espiritual e começar a vivê-la como uma relação de confiança. É passar do controle para o abandono, da autossuficiência para a dependência, da lógica do mérito para a lógica do dom. Talvez não seja por acaso que a igreja nos ofereça todos os anos um dia inteiro dedicado à divina misericórdia. Sim, estamos falando do Domingo da Divina Misericórdia. Como se, depois de atravessarmos a Páscoa, depois de contemplarmos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, a igreja nos dissesse: agora, aproxime-se, não com medo, não fazendo 1000 cálculos na sua cabeça, não tentando se justificar, mas com confiança. As promessas ligadas a este dia, reveladas a Santa Faustina Kowalska, são quase desconcertantes. Deus abre, por assim dizer, todas as comportas da sua misericórdia. Mas veja, isso não é algo mágico, é um convite. Um convite a viver exatamente aquilo que Santa Teresinha do Menino Jesus descobriu: que o caminho até Deus é o caminho da confiança.
Talvez então a pergunta não seja se você está pronto, mas se você está disposto a confiar. Isso não é algo, meus irmãos, que se entende apenas com a cabeça. Isso precisa ser experimentado. Por isso, eu gostaria de te convidar agora a um gesto muito simples. Talvez você esteja carregando alguma queda recente, alguma fraqueza, algum pecado, alguma incoerência que te pesa. Em vez de fugir disso, fica. Mas fica de um jeito diferente. Não olhando para si mesmo, mas olhando para Deus. E no silêncio do teu coração, tenta dizer com verdade, mesmo que ainda frágil: Jesus, eu não tenho como me justificar. Eu não tenho como me sustentar. Eu não tenho como subir até Ti. Mas eu confio, não em mim, em Ti, na Tua misericórdia. Permanece um pouco nisso, meu irmão, minha irmã. A grande descoberta de Santa Teresinha do Menino Jesus não é uma teoria espiritual. É uma porta. E essa porta, ela não se abre com esforço. Ela se abre com confiança. É a confiança e nada mais do que a confiança que pode nos conduzir ao amor. E ao atravessá-la, você não encontra um Deus exigente, distante, calculista, contabilista. Você encontra um Pai que já estava descendo ao teu encontro. E aí, meu irmão, minha irmã, talvez aqui seja onde tudo se decide. Porque no fundo, existem apenas duas opções na vida espiritual. Ou você tenta, até o fim, se salvar com as suas próprias forças, ou você aceita, de uma vez por todas, que precisa ser salvo. Não existe meio termo. E é por isso que a mensagem de Santa Teresinha é tão desconcertante. Porque ela não nos deixa negociar com Deus. Ela não nos permite esconder nosso orgulho atrás de práticas, de esforços, de promessas. Ela nos coloca diante de uma escolha radical. Ou confiar, ou continuar tentando se sustentar sozinho. E talvez, se formos bem sinceros, o que mais nos custa não é abandonar o pecado, embora muitas vezes também seja. Mas muitas vezes, o que mais nos custa é abandonar a ilusão de controle. É aceitar que não somos nós que conduzimos a nossa salvação. Que não somos nós que garantimos o nosso caminho. Que não somos nós que nos tornamos dignos. Mas é Deus, sempre Deus. E isso fere o nosso orgulho. Mas ao mesmo tempo, isso pode nos libertar. Porque a partir do momento em que você para de tentar se sustentar, você finalmente pode cair nos braços de Deus.
E aqui está um ponto decisivo. Não é a tua força que te mantém de pé diante de Deus. É a tua confiança na misericórdia dele que te mantém unido a ele. Por isso, hoje, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, não faça promessas. Não diga, agora eu vou melhorar. Não diga, não, agora vai ser diferente. Diga apenas, Jesus, eu confio em Ti. E confia de verdade. Porque não adianta uma experiência falada, mas que não seja vivida. Jesus, eu confio em Ti. E diga isso não apenas quando você estiver forte, mas quando você estiver fraco. Não apenas quando você estiver bem, mas quando você estiver no chão. Porque é exatamente aí que Santa Faustina Kowalska ouviu de Jesus. Que quanto maior a miséria, maior o direito à misericórdia. E se isso é verdade, e é, então talvez o teu maior problema hoje não seja o teu pecado, mas a tua dificuldade de confiar. Então, meu irmão, minha irmã, decida-se. Hoje, não amanhã. Agora. Abandona essa tentativa silenciosa de se salvar sozinho e dá esse passo, que é pequeno, mas é definitivo. Confia, mesmo sem sentir, mesmo sem entender, mesmo sem ver um resultado. Confia e permanece, porque no fim não são os fortes que chegam até Deus, são os que, cansados de si mesmos, finalmente se deixam carregar por Deus. Amém, meus irmãos. Caminhemos com esse Deus misericordioso. Caminhemos, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.